Então vamos partilhar um pouquinho das leituras de hoje, que tem tudo a ver com esse tempo que estamos vivendo, né? A Quaresma, um tempo de refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa situação, sobre os nossos relacionamentos. E passando aqui pela primeira leitura do livro do Gênesis, a gente pode perceber o grande amor que Deus tem pelo ser humano. Quando Deus está, com todo o trabalho que Deus teve para ordenar as coisas, preparar o mundo para colocar o homem. Me lembro muito um casal quando está prestes a ter uma criança, um filho, né? Todo o cuidado, toda a preparação que aquela família tem para receber aquele filho. É bem parecido com esse dom de Deus que prepara o mundo para depois colocar o ser humano. Cuidou de tudo. Estava tudo perfeito. Mas, lamentavelmente, o ser humano não foi capaz de aceitar plenamente tudo aquilo que era a proposta de Deus. Quando a gente vê que Deus faz o homem, coloca ele cercado de tudo que é bom, e pede para ele apenas uma coisa: para que ele não tocasse, nem se aproximasse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só pediu uma coisa. Lamentavelmente, o ser humano não foi capaz de obedecer. É por conta da desobediência que o pecado entrou no mundo. O primeiro casal abriu, escancarou as portas para o pecado. E a leitura vai dizer que o pecado leva à morte. Não que eles iam morrer imediatamente por conta do pecado, assim como nós, né? Que pecamos às vezes todos os dias. No entanto, a gente não morre imediatamente. Mas estamos provocando muitas vezes a morte da alma, do espírito, que é muito pior do que a morte humana. Então é preciso a gente estar atento, é preciso ser obediente à palavra de Deus. E como que eu vou ser obediente à palavra de Deus, se muitas vezes eu não a conheço? Como obedecer o desconhecido? Não tem como. É preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso compreender o que Deus me pede, como que Ele quer que eu viva, para que eu não cometa erros, para que eu não caia no pecado, para que eu não corra o risco de também morrer espiritualmente. Então Deus, e infelizmente a gente ouve muitas vezes, e eu mesmo às vezes também tenho essa atitude horrorosa de Adão, né? A gente erra, a gente peca, mas nunca assume a responsabilidade. Sempre a gente transfere, né? Não foi assim com Adão? Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher falou assim: não, foi a serpente que me enganou. E a serpente, como não tinha mais ninguém, né, para transferir a responsabilidade, ficou com o B.O. Mas não é assim. A gente precisa reconhecer que a falha é nossa, a fraqueza é nossa. Eu peco por mim mesmo, porque o outro não pode me fazer pecar. Ah, não, pequei por causa de fulano. Eu pequei por causa daquela pessoa, daquela situação. Me desculpe, mas isso não é argumento. Não serve para Deus esse argumento. Porque eu sou capaz de perceber aquilo que não é bom, se eu tenho conhecimento da palavra de Deus, e não praticar. Ainda que o outro pratique, ainda que o outro me incentive, ainda que o outro provoque em mim uma reação negativa. Eu preciso ter capacidade de resistir. Porém, o primeiro casal rapidamente desobedeceu. Por quê? Pela influência,
pela sedução, e não é assim que a gente peca muitas vezes, pela sedução, algo bonito, algo agradável, algo interessante, e eu vou na onda. Eu entro na onda e vou cometer os mesmos pecados que os outros. Ah, mas todo mundo peca, todo mundo erra. É opção. Mas o pior de tudo é que o pecado, ele não prejudica só a mim. A gente acabou de ouvir na primeira leitura, que o pecado do primeiro casal implicou na vida do resto da humanidade, e vai implicar até o fim dos tempos. O primeiro casal que pecou, transferiu para o resto da humanidade este problema, este pecado. Tanto que a igreja, sabendo disso, ela batiza criança pequena. Por que batizar pequeno? Porque ela tem pleno entendimento que o batismo liberta daquele pecado. Então, por isso a igreja batiza a criança, recém-nascido, para libertar essa criança daquele pecado transmitido por Adão e Eva. Então é muito importante, sobretudo nesse tempo, a gente tomar cuidado. O que me leva a pecar? O que me leva a cometer erros que hoje eu cometo? Será que é o outro mesmo? Será que é a situação? Ou será que é a minha fraqueza? Precisamos pensar nisso. Eu não tenho dúvida que se a gente fizer uma análise consistente, sincera, eu vou chegar à conclusão que os meus erros é por conta da minha fraqueza. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. Por um homem, o pecado entrou no mundo. Mas olha como que Deus é bom. Como que Deus equilibra as coisas. Quando um erra, Deus conserta. Então, por um homem, o pecado entrou no mundo. Por um homem, a salvação entrou no mundo. Glória a Deus. Porque Jesus, sendo 100% obediente, cumpriu tudo o que Deus propôs para ele. Inclusive, a morte de cruz. Não transferiu para ninguém as responsabilidades. Não fez mal a ninguém. Não influenciou negativamente a ninguém. Tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Jesus fez foi maravilhoso e perfeito. É esse o exemplo que precisamos seguir. E Deus vai consertando isso quando traz Jesus como Salvador. Coisa boa a gente saber que Deus nos perdoa, mesmo na nossa realidade de pecadores, de fracos. Se reconhecemos que pecamos, que fraquejamos, e diante de Deus, diante do sacerdote, pedimos perdão, Deus nos perdoa. Só que o perdão exige que eu reconheça verdadeiramente o meu pecado e que eu tenha predisposição de não pecar de novo. Essa é a condição do perdão. Porque se a gente acha que vai lá confessar, sem realmente estar consciente dos seus erros, das suas falhas, sem reconhecer que de fato eu sou fraco, eu sou pecador, e que eu tenha o desejo de não fazer mais, sinceramente eu não vou afirmar que Deus não te perdoou, porque eu não sou Deus, mas existe grande chance de você nem ter recebido o perdão, porque faltou o essencial, faltou reconhecer, eu sou fraco, eu sou pecador, eu preciso da sua graça, Senhor. E Deus nunca negou o seu perdão a ninguém, que o busca com sinceridade, mas no entanto, Deus sabe o que está no profundo do meu coração. Ele sabe se eu estou, de fato, reconhecendo o meu pecado, e se eu estou disposto a não fazer de novo, ou é só um cumprimento de um sacramento que às vezes nem tem validade. Porque se a minha confissão não é sincera, por que Deus vai me perdoar? O Deus é o Deus da verdade, é o Deus da justiça. Então precisamos ter sempre em mente isto, né?
E a gente vê, repito, né, que o meu pecado, ele tem consequência para outros, como o pecado de Adão e Eva também teve consequências para toda a humanidade. Então não é só dizer, eu pequei, eu vou pagar pelos meus pecados e está bom. Não, não está bom não, porque o meu pecado causa problemas, dificuldades para outras pessoas. O meu pecado interfere na vida dos outros. E é justo? É justo que o meu erro, que a minha falta de amor e de perdão cause problema, cause prejuízo para o outro? Não, não é justo não. Se eu errei, né, devia ser só para mim a pena. Mas, no entanto, ela acaba, assim como Adão e Eva, transmitindo também, influenciando na vida das outras pessoas. Então precisamos procurar nos fortalecer pela palavra de Deus e pela Eucaristia. São essas duas forças, são esses dois sacramentos que vai me fortalecer para que eu não venha pecar, que eu não venha fraquejar, que eu não venha mentir, que eu não venha desobedecer a Deus. Não tem outro jeito. É preciso me aproximar de Deus, para que eu não faça como Adão e Eva, quando Jesus chegou diante deles, eles se esconderam. Por quê? Já reparou que quando a gente faz um pecado grave, a tendência é a gente até não voltar na igreja, fugir. Nossa, como é que eu vou na igreja agora, depois do que eu fiz? Olha a tendência. Isso é pior, sabe por quê? Porque quanto mais distante eu estou de Deus e da sua igreja, mais sujeito ao pecado eu estou. Mais fraco espiritualmente eu estou para resistir. Então, quanto mais eu me afasto de Deus, e é tudo que o diabo quer, porque quanto mais eu fraco, pecador, e vou me aprofundando, e vou me atolando numa situação de pecado, que eu chego a um ponto que eu não tenho mais forças para nada. Já no Evangelho, nós vamos perceber que Jesus também passa pelas tentações. Jesus também, enquanto homem, estava sujeito a tudo que nós estamos. No entanto, o comportamento, a atitude de Jesus é diferente, não é? Ele ali fazendo jejum, 40 dias, frágil na sua humanidade, sujeito, né, a toda tentação, e o diabinho vai lá, propor a ele, tentar a ele. Se tu és o Filho de Deus, faça que a pedra vire pão. Ele poderia? Jesus poderia transformar a pedra em pão? Com toda certeza. Se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque os anjos vão te segurar. Se você é filho de Deus, se você prostrar diante de mim, eu te dou tudo. Você já ouviu algum caso de pessoas, ou alguma história que fala que a pessoa fez um pacto com o diabo? Olha o perigo. Essa pessoa está praticamente entregando a sua vida ao diabo. Só que o diabo cobra caro, né? O diabo cobra caro. Ele acaba com você, ele destrói a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, porque primeiro ele te dá, primeiro ele te oferece, né? Ele te ofereceu o pão, ele te ofereceu o poder de voar, te ofereceu o poder de possuir tudo. A guerra lá da Ucrânia, qual que é a origem disso tudo? O poder. O poder. E olha a consequência: destruição, morte de inocentes. Percebe as consequências do pecado? De autoridades que se julgam praticamente Deus e querem tudo. Está aqui caindo nessa tentação: eu te darei tudo. Vai lá, toma conta, destrói, mostra o seu poder, que você vai ter tudo. Quanta gente hoje nesse mundo quer ter tudo? Quer ter muito dinheiro, quer ter muito poder, quer ter isso, quer ter aquilo. E às vezes consegue. De maneira honesta, também. Mas quantos casos de milionários desonestos, que se enriqueceram
à custa de sacrifício, à custa de sofrimento, à custa de desonestidade, e não estão nem aí. Como é que vai ser o fim dessa pessoa? Até mesmo porque muitas vezes ela imagina, né, ela não crê na eternidade e acha que a vida é aqui. Então, enquanto eu estou aqui cheio do dinheiro, vida boa, está ótimo, basta. Mas para quem crê em Deus, para quem acredita na eternidade, não é tão simples. Pode ter uma consequência sem volta. Então Jesus dá o exemplo para nós, enquanto humano, que ele também era 100% humano, 100% Deus, ele mostra que é possível resistir a toda e qualquer tentação. Então eu quero deixar cada um de nós, a partir de mim, pensarmos um pouco. O que tem sido tentação na sua vida? Quais as tentações você tem cedido hoje? O que tem te seduzido hoje? Na sua vida pessoal, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade. O que tem te seduzido? O que tem atraído a sua atenção? Quais são as propostas que a gente vive com elas hoje? E mais ainda, a quais você tem cedido? Ah, mas isso não é um pecado tão grande? Ah, mas aquilo, todo mundo faz. Percebe como a gente começa a aceitar? A gente começa a aceitar. Ah, não é tão grave, não é tão sério, não é tão ruim. Daí a pouco perdemos a referência do certo e do errado. Tanto certo ou tanto errado, tá bom para mim. Eu continuo vivendo do mesmo jeito. A vida segue do mesmo jeito. Mas até quando? Até quando vamos sentir essa tranquilidade dentro de uma situação de fraqueza e de pecado? E até quando a coisa vai apertar? Aí agora, o que eu faço? Aonde que eu vou? A quem eu busco? A nossa sorte é que Deus nos ama. Ainda que pecador, ainda que cheio de pecado, Deus me ama. Deus ama cada um de vocês. E por amor a cada um de nós, ainda há uma chance para a gente, que é pecador. Podemos mudar de vida. Podemos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa miséria e começar uma vida nova. Na presença de Deus. Procurando se fortalecer com a palavra, com a Eucaristia, que a gente vai receber daqui a pouco, que já está consagrada, né? Porque eu não sou padre, eu não posso consagrar, mas a Eucaristia já está consagrada, é o corpo vivo e ressuscitado de Jesus Cristo, que nos fortalece, que nos ajuda a vencer toda e qualquer tentação. É a palavra que ouvimos, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos dá direção para que a gente possa viver de forma a agradar a Deus. E tenha certeza, quando a gente vive de maneira honesta, justa, equilibrada, a gente agrada a Deus, mas também agrada os outros. Uma pessoa boa não tem inimigos. Ela, a todo momento, em toda situação, ela é acolhida, ela é abraçada, ela é bem querida. Mas e a pessoa má, como é que é? Todo mundo quer distância. Os bons, né? Os bons querem distância. O outro já fala assim, não, isso aí tem que matar, porque isso aí não presta, então vamos matar logo para ficar livre. Mas o plano de Deus não é matar, o plano de Deus é salvar. Olha a situação ficando difícil. Você já ouviu alguém falando assim, esse tipo de gente tem que morrer. Até a gente mesmo faz, né? Dependendo da situação, fala, esse aí é só a morte. Aí eu me lembro uma palavra que Jesus fala a Pedro, Pedro, tu não pensas como Deus. Porque Deus, quando foram prender Jesus, Pedro queria defendê-lo com a espada. Chegou a cortar a orelha
de um soldado. O que Jesus disse para ele? Afasta-se de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus. Então, quando a gente pensa, e a gente pensa, que a morte é a solução, tem que tomar cuidado, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Quando a gente sabe que uma pessoa é criminosa, já fez uma centena de crimes, a gente precisa rezar para ela, gente. É isso que Deus ensina. Nós precisamos ajudar ela a ser diferente, a mudar. Não querer a morte dela. Eu sei que às vezes a situação é tão grave que eu mesmo já desejei, falei, você tinha que morrer. Só que quando a gente cai em si e vê que o ensinamento de Deus não é esse, não é isso que Deus ensinou. Ao invés de matar, ele preferiu morrer, se entregou. Ele não resistiu à prisão e nem à morte. É fácil para a gente também fazer isso? Eu sei que não. Quem de nós está disposto a um sofrimento tão grande? Mas ele ressuscitou. Mas a morte não é o fim. Ela é uma passagem. Nós também vamos morrer, todos. Querendo ou não, achando certo ou errado, todos vamos morrer. Todos vamos ressuscitar. Todos. Uns para as alegrias eternas e outros para a tristeza eterna. É o que Jesus nos disse, né? Está diante de vocês. Vocês que vão escolher. Vocês querem o céu ou o inferno? Quem é que vai querer o inferno? Ninguém, né? Mas então, muda de vida. Se você se encontra numa situação de problema, de pecado, de desobediência a Deus, comece hoje a sua mudança, a sua conversão. Reconheça os seus erros. Reconheça que você é fraco e pecador. E clame a Deus. E peça ao Espírito Santo de Deus que te dê coragem para vencer, que te sustente, que te ilumine, porque só o Espírito Santo pode nos convencer. Então clame ao Espírito Santo. Peça a Deus, puxa, ó Deus, eu estou numa situação que eu facilmente caio na tentação. Mas eu quero resistir, eu quero vencer. Me fortalece, me ilumine, me dê coragem. Precisamos acreditar que Deus pode fazer isso, e faz, na medida da minha procura, na medida da sua procura. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,